Saudações lapidadores e lapidados. Em breve a Tecla 21 vai disponibilizar um curso de algoritmos e estruturas de dados. Pretendemos trazer um curso de alguma forma diferenciado no aprendizado à lógica de programação e estrutura de dados usando a linguagem Portugal. Acreditamos nós que o aprendizado à lógica de programação é complexo para alguns estudantes porque procura-se abordar assuntos como lógica, algoritmos e programação como se fosse um só, mas não são. A lógica e a programação até podem estar juntos, não é um problema, mas quando juntamos algoritmo e a lógica de programação, junto uma linguagem e ensinamos como se fosse um só, muitos estudantes têm dificuldade em enquadrar-se e compreender quando é que estão perante uma análise lógica do problema, quando estão perante a elaboração dos passos para a resolução desse problema, que já estamos a falar de algoritmo, e quando é que estamos perante a tradução desses passos, desse algoritmo, para uma linguagem de programação. Normalmente, para o aprendizado à lógica de programação, é usado o Portugal para países de língua oficial portuguesa. É usado o Portugal. Tem várias representações, temos várias ferramentas para fazer isso. Temos o Portugal Viana de Portugal, temos o Visual G do Brasil, temos o Portugal Studio do Brasil, temos o Ango Compiler de Angola, por acaso desenvolvido por mim, temos o SPA Pro, o Compialgo, que também são de Angola. E todas essas ferramentas obedecem a sintaxes diferentes, obedecem a alguns comandos diferentes. No entanto, são raros os docentes ou professores que explicam ao estudante de que lógica de programação é uma coisa, algoritmo é outra coisa e a linguagem de programação utilizada para o aprendizado desses dois elementos anteriores que falamos é também outro componente. Ou seja, a linguagem tem suas regras que o estudante deve aprender. Para a elaboração do algoritmo nas diferentes fases também tem sua forma de representar, né? Podemos encontrar fluxograma, podemos encontrar a descrição narrativa e podemos encontrar a representação pseudocódigo, que normalmente é com uma linguagem de programação associada. Okay? Então, essa distinção faz toda a diferença no momento do estudante aprender de facto a programar ou aprender a consolidar os seus conhecimentos sobre lógica de programação e algoritmos. Então, pensando nessa dificuldade pela experiência, né, que temos lecionando essa cadeira e pela experiência que temos elaborando soluções, decidimos criar um curso, né, que vai sair da base, né, do conhecimento do algoritmo, ok? Na resolução do algoritmo mediante uma linguagem, não é, pseudocódigo, que vamos usar o Portugal, usando a ferramenta SPA Pro, e depois vamos aprender conceitos sobre estrutura de dados, ok? E a dificuldade que encontramos nos estudantes aprenderem estrutura de dados, no nosso ponto de vista, baseia-se no que o estudante começa por aprender uma linguagem de programação nova, que é a linguagem de programação C, e paralelamente a isso aprende estrutura de dados. E já constatei estudantes que associam estrutura de dados à linguagem C. Ou seja, a estrutura de dados é um tema da linguagem C, o que não é verdade. Okay? Estrutura de dados são conceitos de manipulação de dados, de informações, armazenamentos e por aí afora, né? Que normalmente é ensinado usando como linguagem base, linguagem C. Em Angola tem instituições, universidades que ensinam estrutura de dados com Java, por exemplo, fica ligeiramente mais fácil, usando já aí conceitos de coleções que já são classes já preparadas para aquilo, enquanto que em C a pessoa tem que aprender a linguagem, aprender conceitos de apontadores, alocação dinâmica e por aí em diante. O que já é um pouco complexo para um estudante que está a iniciar. Ensinar esse conceito e, paralelo a isso, ensinar os conceitos de estrutura de dados, pilhas, filas, árvores,
a busca binária, a listas ligadas, listas duplamente ligadas. É um grau de complexidade a mais para aquilo que é a absorção de estudantes. E temos situações de um curso começar com entrar em cento e poucos estudantes e só apenas 30 terem um bom aproveitamento. Tende a ser estudantes que já tiveram conceitos de programação no médio, porque conceitos como os ifs e o else deixa de ser problema para eles, focam-se de facto naquilo que é a estrutura de dados e esse dão-se melhor que aquele que às vezes vem cru. Não sabe, não domina essas bases, então lhe é apresentada a lógica de programação, logo a seguir lhe é apresentada uma linguagem Java, que em paralelo a essa linguagem Java também está a aprender C, já é complexo separar, né? Aprender a sintaxe do Java e a sintaxe do C, sendo você um iniciante, e tens aí conceitos de alocação dinâmica, pilhas, listas e tudo mais, tudo ao mesmo tempo para um estudante que entende, quer aprender primeiro essas cenas para depois avançar, fica de alguma forma sobrecarregado, né? Para amenizar isso, então vamos trazer esse curso que será gratuito. Pretendemos nós publicar no mínimo uma aula por semana, podem ser duas, com a sua bateria de exemplos e esclarecimentos, e vamos procurar trazer uma temática um pouco diferente daquilo que foram as aulas anteriores, das videoaulas que eu fiz enquanto estudante do ensino superior. Agora vamos trazer uma dinâmica diferente. E dizer que esses cursos vão ser feitos pela Tecla 21 e em alguns momentos podemos debater sobre eles no nosso podcast, que é o Tecla 2L Lapidadores e Lapidados. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Esperem por esse curso, vamos difundir esse conhecimento, vamos partilhar esse conhecimento e fazer chegar a mais estudantes, a mais interessados, para que assim essas pessoas tenham bases suficientes para as próximas linguagens e próximos desafios. Então, conto convosco, vamos partilhar esse conteúdo. Para já, algo que eu nunca fiz, vou pedir que subscreva no nosso canal, deixa o like, partilhe o nosso conteúdo, porque boas coisas estão por vir. Estamos a começar o canal e pretendemos crescer e, acima de tudo, partilhar o conhecimento, porque essa é a nossa meta. Conto convosco, muito obrigado pela atenção e até a próxima e primeira aula de lógica de programação que sai já em breve.